Então, boa tarde, pessoal. Tive um pequeno probleminha com a WebConf agora à tarde, então estamos iniciando com um pouquinho de atraso, pedimos desculpas, mas conseguimos ajustar uma outra plataforma e vamos dar início, então, à nossa sala conversando sobre extensão. Nós já falamos de várias temáticas na sala, né? Todas as questões da extensão, desde cadastro de projeto, projetos com financeiro, as questões de história da extensão, e falamos também muito sobre o livro A Extensão Universitária nos 50 anos da UFPEL. Né? Tivemos o lançamento desse livro aqui, já falamos com os autores da segunda parte, que são os coordenadores dos projetos estratégicos da PREC, e iniciamos na terça-feira passada a conversa com os demais autores do livro, os autores da terceira parte. E hoje, então, a gente tem o prazer de conversar com os autores do capítulo A Matemática Itinerante, projeto de comemoração ao Biênio da Matemática, e o internato dos alunos da Oficina da Maternidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e o seu papel social. Então, começamos com a matemática itinerante, tem como os autores a Alexandra Sauer, a Letícia Pronov e a Luciana Alves. Vão conversar conosco hoje, nos contar, apresentar, né, o seu capítulo e nos contar um pouco sobre esse projeto de extensão. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Letícia, Luana. Passo a palavra. Bem, boa tarde a todos, então. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de divulgar o nosso trabalho. Eu vou colocar aqui, então, a apresentação que a gente preparou para o dia de hoje. Bem, então, como a Ana já disse, né, o nosso projeto de extensão é a Matemática Itinerante, que foi um projeto feito em comemoração ao Biênio da Matemática. Nos anos de 1917 e 1918, foi considerado o Biênio da Matemática no Brasil. Tá? E isso se deve porque o Brasil ele é um país de extremos com relação à matemática. A gente tem pesquisas em matemática avançada, né? A gente figura entre os melhores produtores de matemática do mundo. Em 2014, a gente teve a primeira pessoa, né, do hemisfério sul que ganhou a medalha Fields, que foi o Arthur Ávila. Mas, em compensação, a matemática ela é ainda vista com maus olhos pela sociedade, né? Várias pessoas, quando a gente diz assim, o que tu faz? Eu sou matemático. Não, matemático é coisa para louco. Como é que tu pode gostar disso, né? Nós estamos em 2020 e a gente escuta isso, né? Embora a matemática esteja presente em várias coisas, né? Então, em função desses extremos e também motivado por divulgar a matemática, foi decretado o Biênio da Matemática no Brasil. Tá? E aqui eu tenho um endereço, né, para quem quiser saber mais informações sobre isso. Tá? Então, a UFPEL, ela participou de ações em comemoração desse biênio. Tá? E a tentativa era da gente divulgar para a sociedade pelotense, né, um pouco do nosso trabalho e para desmistificar também a matemática, né, para mostrar toda a beleza que ela tem e que muitas vezes só a gente enxerga isso, né, só a gente enxerga o belo nela. Tá? Então, nós tivemos 3 ações. A primeira ação foi uma exposição digital em comemoração aos 25 anos do curso de matemática da UFPEL. A segunda ação foi uma amostra matemática sobre como obter o menor percurso utilizando películas de sabão.
E o terceiro, que a gente considera que foi o mais envolvente para a sociedade, foi a matemática do Pokémon Go. A exposição dos 25 anos do curso de matemática, ela foi um resgate da história do curso e também do resgate histórico dos principais acontecimentos que houveram no Brasil e no mundo nesse período, e também músicas de sucesso. Tá? Tiveram presentes, essa equipe, ela foi formada por mim, por uma técnica administrativa, que é a Gláucia Potenza, uma aluna na época, agora já formada, do curso de licenciatura em matemática, que é a Juliana Boanova, e um aluno do curso de música da UFPEL, que é o Marcelo Valente Júnior. Essa é uma foto do dia da exposição, tá? Do dia do lançamento da exposição. E neste endereço, aqui embaixo, a gente tem o filmezinho, então, né? O filme dessa exposição digital que nós fizemos. Tá? O caráter de extensão dessa exposição digital se deve ao envolvimento que a sociedade teve na formação desse vídeo, né? A gente teve que recorrer a pessoas desde a primeira turma ou familiares, né? Na tentativa de resgatar estes elementos que aconteceram durante o curso, né? E também fatos históricos que tinham marcado as pessoas naquele período. A outra ação que a gente tentou fazer, que a gente fez, na verdade, foi uma mostra matemática durante a Feira do Livro, tá? Que foi dada por esse instrumento que a gente tem a foto aqui. Então, lá, a gente teve a comunidade de mais ou menos 50 pessoas, tá? E ficou no stand da apresentação dos cursos. Então, as pessoas que foram visitar a Feira do Livro, tá? Em 2017, elas tiveram a oportunidade de experimentar, tá? De enxergar a matemática de uma forma diferente. Tá? Esse experimento, ele mostra que quando a gente coloca esses dois vidros paralelos, né, ligados por esses pinos, dentro da água com sabão, sempre se forma aqui, essa parte que a gente está vendo, é uma película de sabão, tá? É o sabão que está entrando ali. E sempre se forma aqui no mesmo ponto, tá? Então, no sentido de que a natureza é sábia, né? Que ela busca minimizar e sempre acontece de ter 120 graus entre uma película e outra. Então, as pessoas podiam colocar esse instrumento dentro de um local com água e sabão e formar a figura, e além disso, pegava uma vareta e tentava desmanchar, tentava empurrar, e ela ia sempre para o mesmo lugar. E algumas pessoas, né, ainda pegavam o transferidor e mediam para ver se realmente aquele ângulo era 120, então aí o caráter da experimentação. E outras pessoas que a gente achou fantástico queriam saber assim, tá, mas isso vale só para esse vidrinho e vale para algum outro, né? E aí a gente conseguia argumentar que sim, que isso sempre vai acontecer. Mas como eu já disse antes, né, a nossa ação que teve maior repercussão foi a matemática do Pokémon Go. Tá? Na época que a gente fez essa atividade, o jogo, né, virtual, o jogo no celular do Pokémon Go estava em alta, né? As pessoas, principalmente crianças, se deslocavam pela cidade para caçar os Pokémons com seus celulares. E aí a gente quis mostrar, né, com essa ação, qual é toda a matemática que está envolvida, né, por trás desse jogo. O funcionamento do GPS, os conceitos geométricos que estão por trás e assim por diante. A gente contou com o apoio da prefeitura,
tá? Para liberar ali o Parque da Baronesa, para a gente poder fazer a atividade, e também com o supermercado local, o Trecho, que ele nos deu brindes, tá? Para o evento. Os brindes não eram por merecimento, tá? Todas as crianças que participavam, crianças e adolescentes, né, que participaram das atividades, elas recebiam o brinde, tá? E não havia inscrição prévia, e todas as pessoas que estavam presentes na praça foram convidadas a participar. Então, foi uma experiência muito rica, porque naquele momento a gente fez uma ficha de inscrição e autorização de uso de imagem, né? E a gente perguntou várias informações do tipo escola em que você estuda, desculpa, a série que você está. Então, eram crianças de várias escolas, né? E de várias seriações, tá? E para vocês terem uma ideia, então, do tipo de atividades que foram feitas, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação na Baronesa, e aí eu peço para a Luana apresentar. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco de como deu. Lisandro, saiu os slides. Tá. Tu queres... Era isso que eu ia te perguntar. Tu queres que eu continue dando eles? Aí tu me avisa que eu vou passando, tá? Pode ser, fica bom. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco como que se deu essa aplicação das atividades na Baronesa. Então, como a Lisandra já falou, o nosso objetivo é democratizar e incentivar o ensino de matemática em geral, e também desmistificar essa matemática que é vista ainda até hoje como uma matemática para poucos, uma matemática que só os inteligentes podem ter acesso, uma matemática que o professor que é professor de matemática é considerado louco. Então, essa ação, ela buscou também desmistificar essas crenças que estão faladas com relação à matemática. Então, a gente aplicou 4 atividades na Baronesa, e foi o Pokémon no seu retângulo, caçando Pokémons com os amigos e ginásio Pokémons. A gente teve uma participação de em torno de 26 entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, e eu vou falar um pouquinho sobre uma dessas atividades. Vou passar, Lisandra. Uhum. Então, a atividade que eu vou falar é caçando Pokémons. Mas antes de eu contar como que se deu essa aplicação na Baronesa, eu vou salientar que esse nosso projeto, ele foi um projeto que não se deteu só ao parque, né, as atividades só no parque. Nós levamos essa atividade também para uma escola pública da rede municipal aqui de Pelotas, com esse mesmo intuito de democratizar e incentivar o estudo da matemática, não só dentro da universidade, mas como um projeto de extensão para outros locais também e para a comunidade. E essa matemática ser vista como algo acessível para todas as pessoas. Então, essa atividade que eu vou contar para vocês se chama Caçando Pokémons, e ela foi desenvolvida para trabalhar com alunos do ensino fundamental 1. Então, são os alunos ali dos anos iniciais, até o 5º ano. Essa atividade, ela era mediada por um monitor, e só poderiam participar, por vez, 2 crianças. Então, alguns conceitos que foram desenvolvidos a partir dessa atividade foram a contagem, direções, adição e subtração de números naturais, relação de ordem e o cálculo mental. Pode passar. Então, para a realização da atividade, a gente fixou um retângulo de 2,5 por 3,5, que a gente denominou como cancha. Então, toda atividade vai acontecer dentro dessa cancha. Então, para ser necessário na utilização, a gente precisou de alguns itens, que foram 10 Pokémons, que a gente representou a partir de caixinhas de leite com a imagem do Pokémon, o número de defesa e o número de ataque dele, que foram distribuídos aleatoriamente na cancha, e também com bolas de fogo com números fixados, na qual serviam para capturar esses Pokémons.
Então, o objetivo da atividade era caçar o maior número de pokémons possíveis e que a gente levasse em conta o poder da bola de fogo nessa captura. Pode passar. Então, foi organizado os jogadores em duplas, distribuído 3 bolas que continham, então, esse poder de fogo. Então, para a aplicação da atividade, cada jogador precisou posicionar-se em um local no interior da cancha, e a partir daí, então, ele ia arremessar a bola em direção ao Pokémon, não importando a distância que esse jogador estava do Pokémon. Então, ele iria escolher um Pokémon e iria tentar capturar esse Pokémon. Pode passar, Lisandra. Então, para fazer essa captura do Pokémon, precisava ter um poder de fogo maior ou igual à defesa do personagem desejado. Então, na caixinha, ali a gente continha informação do número de defesa e o número de ataque. E nas bolas que eram entregues aleatoriamente para os alunos, para as crianças, continha ali um número que era a bola de fogo. E para eles poderem capturar esse Pokémon, eles precisavam ter uma bola de fogo maior ou igual à defesa do personagem que eles queriam capturar. Então, cada poder de fogo só poderia ser utilizado uma única vez. Ao ser atingido esse Pokémon, havia uma intervenção do monitor, então toda vez que fosse capturado esse Pokémon atingido, a gente faria uma intervenção. E seria instigado o jogador que comparasse e explicasse oralmente o seu poder de defesa com o poder de fogo da bola lançada. Se tinha sido possível ou não capturar aquele Pokémon também instigado. E caso o jogador não acertasse o Pokémon, ele passaria a vez para o outro jogador. Então, uma coisa que cabe salientar aqui, que o poder da bola de fogo, se ela fosse menor que o valor da defesa, só conseguiria enfraquecer esse Pokémon, a criança não conseguiria capturar ele. Então, ela poderia passar a chance para o novo jogador, que aí ele iria lançar a bola de fogo, e aí, como já tinha ocorrido uma subtração da bola de fogo anterior, esse Pokémon teria um poder de defesa menor. Então, seria mais fácil para o jogador oponente conseguir capturar. Pode passar. E no final e durante a atividade, quando havia as intervenções, eram levantados alguns questionamentos dessas crianças. E no final também foram feitas algumas perguntas a eles. Perguntas que falavam sobre qual seria o Pokémon mais difícil de ser capturado e por que motivo. Se existia algum Pokémon impossível de capturar. E quando visualizava um Pokémon que desejava caçar, como ele deveria proceder? O que deveria fazer para caçar aquele Pokémon? O jogo ele terminaria, então, quando todos os participantes tivessem lançado as bolas de fogo e não existisse mais nenhuma bola de fogo, e seria considerado o vencedor o jogador que somasse mais pontos de ataque. Então, eu poderia ter caçado 2 Pokémon apenas, mas o número de ataques seria maior que o do meu oponente que caçou 3. Então, eu seria considerado vencedor porque meu número de ataque era maior. Então, para ser considerado o vencedor do jogo, seria quem tivesse o maior número de ataque. Uma coisa que a gente pôde perceber durante a aplicação é que as crianças se sentiram muito motivadas a jogar. E o Pokémon GO, na época e atualmente ainda, é algo do dia a dia. Então, ver uma matemática em algo que eles gostam. Então, foi uma atividade muito proveitosa, tanto para nós, como aplicadores, como participantes do projeto, como para as crianças que estavam lá no Parque da Baronesa. Agora eu vou passar para a Letícia falar um pouquinho mais sobre isso. Então, falando um pouquinho das nossas considerações finais, né, sobre o trabalho. A gente sacou aqui 3 pontos sobre as atividades desse projeto, né? Então, uma aprendizagem de maior qualidade aos estudantes, porque se trabalhou com o lúdico, e esse lúdico ele envolve a criança, ele chama a atenção da criança em participar.
E também ele promove um novo olhar do aluno, das crianças, para o ensino e aprendizagem de matemática. Como a Luana tinha dito, o aluno, ele percebe, a Luana e a professora Lisandra falaram, né? O aluno percebe que a matemática vai além da sala de aula, além do caderno de resolver exercícios, né? Que tem outras formas, outros modos da gente solucionar e pensar matemática, né? E fazer matemática. Pode passar, Lisandra? Então, a gente destaca também a importância do trabalho acadêmico na sociedade, né? Porque através desse trabalho a gente pode compartilhar com a comunidade conhecimento acadêmico e é uma aprendizagem inclusiva. A gente incluiu todo mundo, porque não ficou apenas a matemática sendo só para os mais inteligentes, como já foi dito também. Presente no nosso dia a dia, né? Então, a gente houve uma inclusão de todos para participarem, não ficou uma coisa somente restrita à academia, à universidade. Pode passar, Lisandra? E também proporcionar novos caminhos para o ensino de matemática, pois é uma abordagem mais leve da disciplina, né? É uma forma mais tranquila de se trabalhar, não fica somente naquele tradicional de caderno e quadro, né? E também contribui para resultados satisfatórios, porque, como eu disse antes, o aluno percebe que se tem muitas formas da gente chegar numa resolução de um problema, né? Não é somente de um modo, é de vários modos que a gente tem. Então, atividades como essas, elas levam a contribuir para esse aprendizado, esses resultados mais satisfatórios, porque são levantados questionamentos e tudo mais que levam o aluno a se questionar, a pensar e, assim, ter uma aprendizagem mais significativa. Por fim, a gente convida vocês a ler, né, o nosso artigo e também assistir o vídeo da matemática, dos 25 anos da matemática, que está disponível no link que está aqui no slide. Bem, eu quero só complementar uma coisa. Este projeto do Pokémon, né, ele adotou formas de matemática não sistemática, ou seja, né, foi realizado na praça, né, para envolver a sociedade, né, e também ele contou com uma equipe do Pokémon GO, tá? Uma equipe de 11 pessoas, né, que eram alunos do curso de graduação. Luana, tu já estava no mestrado na época, né, que a gente aplicou, e também uma professora da URGS, que foi interinstitucional também, a professora Cidara Ripoll, tá? Esse projeto, além de ser aplicado na escola, ele foi também para o Festival da Matemática que teve em 2017, na Unicinos. Tá? Então, a gente também levou todos os monitores daqui, nós fomos de van, né? E lá foi aplicado, então, para mais de 200 crianças, tá? Durante uma manhã e uma tarde. Tá? Então, é isso, agradeço de novo a oportunidade e se precisar de algum esclarecimento, estamos à disposição. Obrigada, Lisandra, Luana, Letícia. Acho que o relato de vocês é muito interessante, porque mostra realmente, né, que é necessário não só romper com essa... Já é culturalmente falado, né, que a matemática é difícil, que a matemática é para gênios, que não tem como gostar de matemática. Embora ela trabalhe com lógica, ela trabalhe com coisas muito interessantes, que muitas vezes, por diversos caminhos, a gente pode chegar sempre ao mesmo resultado. Então, é fundamental ações desse tipo para que a gente possa desmistificar, desconstruir essa cultura de que matemática realmente é para poucos. Fora que a experiência dos alunos, né, o impacto na formação
os acadêmicos que participaram dessa atividade, certamente deve ter sido muito interessante, porque num curso de licenciatura, né, a gente precisa pensar novas formas de se educar e realmente de deixar um conteúdo que muitas vezes não é fácil, que eles vão chegar e vão ter uma resistência dos alunos, chegar em sala de aula, né, e ter uma certa resistência, deixar eles de forma mais atrativa, mais interessante, de forma a procurar atrair a atenção desses alunos. Eu vou pedir que vocês permaneçam conosco, então, agradecer a participação, por enquanto, né? E vou passar a palavra, então, para o nosso próximo capítulo, para os autores, né, do nosso próximo capítulo, que é o internato dos alunos da medicina na maternidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e o seu papel social. Os autores são o Thales Mouros de Assis, a Selene Maria Longo da Silva e a Alice Voice da Mé. Bem? Então. Bom, nós temos outros 2 participantes que não puderam estar presentes, né? Não sei se eles vão conseguir ver agora, mas igual agradecer a eles também, agradecer a oportunidade de vocês, parabenizar as meninas pelo trabalho delas, que matemática ela é essencial na nossa vida, né? Eu até, sempre que eu conto assim, um pouco da minha história do ingresso na medicina, eu devo muito à matemática. E também quero agradecer muito à professora Selene pela oportunidade de desenvolver esse projeto, que sem ela esse projeto não sairia, né, nem na prática e nem no papel. Então, agradecer muito a ela, nós, né, como alunos, devemos muito a ela. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade oferecida para todos nós que, de alguma maneira, trabalhamos com projeto de extensão, de fazer parte desse livro histórico, né? Então, assim, acho que foi muito, muito boa essa proposta e uma oportunidade ímpar para todos nós. Então, olha, muito obrigado por oferecer isso para nós. Eu só estou enxergando só a mim, eu não estou conseguindo enxergar os outros. Você sabe como é que eu faço isso? E não sei, professora. Eu enxergo todos aqui. Será que tu não fica com ela? Pode ser uma configuração de tela, professora. Mas está... Ok. Não. Não sei. Ali do lado consegui. Conseguiu? Consegui. Tá. Que bom. Obrigada. Então, assim, sobre o internato, acho que o Thales vai falar algumas coisas mais. A Alice também participou ativamente na organização do material todo. A Sila foi uma pessoa que brigou muito em todos os sentidos, assim, para que a maternidade seguisse funcionando e reabriu numa situação em que a maternidade teve muitas dificuldades. E hoje, nesse momento, infelizmente, a maternidade da Santa Casa está fechada. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, que é uma pena, assim, para a nossa comunidade ter uma maternidade a menos em Pelotas. O Hospital Escola e o Hospital São Francisco são os 2 únicos hospitais públicos em funcionamento no momento. Então, esse relato que eles mostraram, né, que foi apresentado no Congresso de Iniciação Científica, era uma realidade, né, e atualmente a gente vive numa realidade, assim, muito mais triste, vamos dizer, nesse sentido, assim, porque as pacientes têm mais dificuldade de chegar no momento do trabalho de parto. Mas, assim, enquanto funcionou, enquanto esse trabalho aconteceu, foi muito bom, né, e tem sido muito bom. Tem um internato em outros hospitais, no São Francisco, no Hospital Escola também, que extra pandemia também funcionam. É muito bom para os alunos, porque eles vivenciam, né, enquanto algumas pessoas assistem a aquelas séries médicas, né, The Good Doctor, ou Amsterdã,
ou, né, alguns outros, os alunos vivenciam em tempo real isso, eles fazem parte do plantão. Então, eles trazem o conhecimento da academia para exercer na hora do plantão, e com as demandas do plantão, eles podem voltar para seus professores, para os seus livros, para o conhecimento e aprofundar um pouco mais. Então, essa possibilidade, assim, de assistência e extensão, esse vínculo com a comunidade, o que eles aprendem e o que eles podem ajudar no entendimento, nos esclarecimentos para a população, assim, é um trabalho muito, muito bonito. Então, acho que né, os meninos vão explicar agora em mais detalhes como é que isso funcionou. E no capítulo, assim, está descrito de uma maneira, assim, bem rica, com bastante detalhes do funcionamento de tudo. Então, a gente consegue imaginar como as coisas acontecem lendo o capítulo. Então, pego carona dos primeiros apresentadores, das primeiras apresentadoras, para dizer assim, ó, leiam o livro, porque realmente vale a pena. Eu comecei agora de manhã, eu confesso que eu não tinha, né, ainda parado para olhar o livro antes, assim, aí comecei a passear pelos capítulos, pela primeira parte, pela segunda e pela terceira parte. Gente, dá vontade de ler todo ele, sabe? É muito bom. Então, acho que é uma experiência muito enriquecedora, assim. Mas vou deixar com o Thales e com a Alice agora para os detalhes. Tá bem, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu tinha uma apresentação muito boa que eu havia feito no SEC, mas eu perdi. Então eu vou ver se eu consigo apresentar aqui pelo roteiro do livro, tá? Porque, que nem a professora disse, que o livro está muito claro, ele é sintético, ele é objetivo, e nele está, assim, praticamente todo o nosso trabalho. Vocês conseguem visualizar aqui a tela do Sim. livro? Uhum. Tá bem. Nós dividimos o trabalho, nós tentamos organizar ele de uma maneira que ficasse clara para as pessoas todo o nosso trabalho como aluno, né? Então, nós começamos a descrever o que é um internato, né? O que é um internato no curso de medicina. E aí, nesse trecho, fica claro que o internato ele surgiu, ele já é uma prática antiga, né, no curso da medicina, e ele serve para introduzir os alunos dentro da vivência médica, dentro da vivência no hospital, né? Então, que é basicamente isso que nós fazemos lá na Santa Casa. E aí nós contamos também um pouquinho da história da Santa Casa, né, do surgimento dela, que foi em 1847, que na região sul ela foi foi o primeiro ambiente nessa questão de saúde pública de SUS a estar em Pelotas. Nós contamos um pouquinho também da Rede Cegonha, que é um programa do Ministério da Saúde, que visa, o principal foco dele é diminuir a mortalidade, a morbimortalidade materno-infantil, né, que ele é um projeto que ele acontece na atenção primária, nas UBSs, transcorrendo todo o pré-natal das gestantes, e ele passa também pelo hospital, né, que seria ali o ponto final do pré-natal da gestante, que é onde ela chega para ganhar o seu bebê, e ele também vai um pouco depois para diminuir a mortalidade pré-natal, né? Então é um programa bem importante para a sociedade. Ele conta ali também um pouco da abrangência da Santa Casa, quais são as pacientes, de onde são essas pacientes, né? Nós recebemos pacientes do Capão do Leão, Arroio do Padre. Essas pacientes são encaminhadas para a Santa Casa, e lá nós recebemos, além das pacientes daqui, também essas pacientes, né? Aí aqui fala que o serviço da maternidade ele tem uma parte privada, mas nós, como alunos, atendemos e participamos dos atendimentos pelo SUS, né, que até então a Santa Casa tinha, né, que infelizmente, como a professora Selene falou, por enquanto não tem mais. Nós temos expectativas e torcemos muito para que
ele volte esse atendimento, porque ele é muito importante para a sociedade, né, para gestantes, que 2 maternidades em Pelotas é muito pouco, e para nós alunos também, para o nosso aprendizado, que não tem igual. Eu costumo dizer que não tem igual. Por mais que nós tenhamos os internatos, os estágios no São Francisco e no Hospital Escola, que são muito bons, são bem técnicos, mas o da Santa Casa é muito especial. Eu sou suspeito para falar da Santa Casa. Enfim, e aí nós também falamos da questão do internato como projeto de extensão e a relação que ele tem com a sociedade, né? Porque nós, como alunos do curso de medicina, não é só técnica, né? Não é só saber fazer, não é só saber quando, nem como, né? Ele vai além disso, ele vai além do saber fazer tecnicamente, né? Os professores, eles abordam muito a questão médico-paciente. Você tem que ter uma relação com o teu paciente, né? Isso eles falam desde o início do curso. E é difícil construir uma relação médico-paciente no momento que você nunca viu a gestante. Porque as gestantes que chegam lá na Santa Casa, elas entram pelo SUS e raramente os médicos teve contato com ela, porque o pré-natal geralmente se deu numa UBS. Então, é difícil, mas é importante essa construção. Logo abaixo, nós falamos da importância dessa construção da relação médico-paciente, não só para o nosso aprendizado, mas como um retorno muito grande para as gestantes. Porque, assim, olha, a maioria das gestantes... para não perder, só vou tentar seguir um roteiro aqui do livro, contar só um pouquinho da questão do internato em si. Nesse trecho aqui nós falamos que a Santa Casa funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, num turno de 12 horas, tá? E sempre tinha nos plantões 2 obstetras, um pediatra, a equipe da enfermagem e os estudantes, né? Eram 2 estudantes por turno, né? Então ficavam 2 estudantes das 8 da manhã às 8 da noite e das 8 da noite até as 8 da manhã. Sempre amparados por médicos, né? Lá os estudantes não fazem nada sozinho. Por mais que eles tenham experiência e tenham mais contato com o internato, a orientação que nós recebemos é fazer assistência da gestante e sempre e tudo passar para os médicos. E aí nós vamos assistir a conduta dos médicos para que nós possamos atender e aprender também, né? Então, nesse trecho aqui nós falamos a questão que nós temos toda essa equipe, nós alunos, e também nós temos à disposição a equipe do bloco cirúrgico, né? No caso de cesáreas, de algum procedimento que necessite de bloco, nós também temos esse auxílio do bloco, né? Aqui nessa primeira tabela, nós tentamos trazer um breve resumo do que a Santa Casa ela atende em questões de partos, né? A professora trabalhou muito bem essa tabela, sistematizando ali o Sistema Único de Saúde, os particulares e convênios, e numa terceira coluna o total de nascimentos, em relação aos partos normais, aos partos cesáreas, de acordo com o mês que ele aconteceu. Nós tentamos buscar esses dados no ano de 2018 e 2019, e ali para fazer uma totalização, um apanhado geral desse número, de partos cesáreas e partos normais, totalizando, deu 2.315 partos no ano de 2018 e 2019, né? Sendo a maioria deles partos normais, mas em relação aos partos cesáreos, a maioria foram de partos cesáreas, mas eles ficaram num número muito próximo dos partos normais, então a gente até diz que é quase metade ali do número, né?
E isso implica também, não é só um dado, isso implica no nosso aprendizado, implica em outras questões sobre pré-natal, sobre a saúde da gestante, né? Nessa parte do livro, nós fazemos as atividades do internato para com a paciente, né? Aqui, no início, nós tentamos trazer um pouquinho da história do obstetra, como surgiu, que antigamente esses profissionais eram representados pelas parteiras, e conforme foi passando o tempo, foi dada uma questão mais técnica, surgindo a questão da medicina, dos médicos, do obstetra, enfim. E aqui nós trazemos um pouquinho do que é a entrada, a entrada da paciente, qual é o percurso que ela faz dentro do hospital, né? E como é o nosso trabalho em relação a isso. Então, essa paciente, ela entra, ela faz uma ficha, né? Que ela faz a admissão dela, e no momento que ela entra, nós fazemos a primeira avaliação. Nós fazemos a avaliação dos sinais vitais do bebê, fazemos uma avaliação física da mãe, para que o médico possa tomar a conduta de internar ou não internar essa gestante, né? E aí nós como alunos, nós participamos de todo esse processo. Nós fazemos esses exames físicos, e no que nós temos dúvidas, nós chamamos o médico e perguntamos, ele nos orienta, mostra o que é, o que não é. É sempre bem amparado por uma tutoria médica, né? E aí essa gestante, ela vai receber a orientação se ela vai internar ou não vai. Caso ela fique internada, nós começamos um trabalho que é uma deficiência que nós temos nas unidades básicas de saúde, que são orientações dessas gestantes sobre, por exemplo, a bolsa, a bolsa rompida. A maioria das gestantes acham que quando a bolsa rompe, elas vão ganhar de imediato, e nem sempre é assim, né? Elas acham que quando rompem a bolsa, elas perdem todo o líquido amniótico, e também não existe parto seco. Então, nós vamos esclarecendo essas dúvidas. Tem gestantes que entram no serviço em início de trabalho de parto. Tem gestantes que já entram com trabalho de parto bem avançado. E aí entra aquela questão que eu tinha abordado anteriormente, da construção da relação médico-paciente, que é onde entra, no meu ver, como aluno, como extensionista, esse trabalho que nós prestamos à sociedade, que é acalmar essa gestante, é explicar para ela, é fazer orientações para ela e para os familiares, porque muitas vezes eles chegam desinformados, eles chegam com dúvidas, e aí naquele momento da admissão, nós aproveitamos os exames físicos entre um e outro para tirando dúvidas, esclarecer e orientar também. E nós vemos que elas chegam com muitas dúvidas. Quando não chegam com dor, né? Quando ela chega com dor, esse trabalho é um pouco mais árduo, porque a gestante com dor, ela tem uma certa dificuldade de raciocinar por conta da dor. Então, nós entramos com o trabalho de tentar acalmar ela, acalmar o familiar, segurar na mão e dizer que vai dar tudo certo, passar tranquilidade nesse momento que vai ser único para ela, né? Então, nós temos que tornar esse momento doloroso um momento bonito na lembrança dela. Então, entra também aí essa questão da relação médico-paciente, do nosso trabalho com a sociedade, né? Aqui nós falamos um pouco da questão da internação, né? Tentamos dividir esse percurso da gestante, né? Que no momento da internação ela entra, e se ela não estiver em trabalho de parto ativo, ela fica um pouco no quarto, né? E nós vamos avaliando seguidamente essa paciente, dependendo da evolução do trabalho de parto, de 1 em 1 hora ou de 30 em 30 minutos. Nós fazemos o exame para ver as contrações dela, verificar os batimentos cardíacos do bebê e questionar se está tudo bem, como estão as dores, né? E aí, quando ela já está num trabalho de parto mais avançado, nós levamos ela
elas para salas de pré-parto. E aí, a partir desse momento, entra um familiar, né, na sala do pré-parto, que é um espaço mais recluso, mais íntimo, né, que só fica ela, o familiar, né, um familiar que a paciente escolha, e um aluno, para que o aluno possa assistir de perto toda a evolução do trabalho de parto e amparar essa gestante, tirar dúvidas. Nós orientamos os familiares a fazer massagem nas costas, nós oferecemos banho quente para elas, porque é uma propedêutica que funciona. Então, o nosso trabalho é bem grandioso nesse sentido de atender as gestantes. E o retorno que nós temos depois delas, depois de todo esse trabalho, é muito grandioso, é muito gratificante, né? Porque é um momento lindo, mas um momento tão doloroso, e muitas vezes as pacientes tiveram o primeiro parto, né? São as primigestas, é tudo novo para elas, então elas não sabem quando elas vão ganhar, elas estão ansiosas, elas querem ganhar logo, principalmente no finalzinho, que a dor aperta mais e bate um desespero nelas. E nós falamos, se quiser gritar, grite, segura a mão, a gente tenta acalmar, a gente orienta a respirar fundo, a gente tenta amparar essa gestante o melhor que nós podemos, né? Porque vai ser único esse momento, né? Ela precisa guardar essa recordação como boa. E além dessas questões mais, como é que eu posso dizer, não é psicológica, mas essa questão de contato, tem também a questão técnica, né? Porque nós também, não é só segurar a mão da gestante e falar que vai dar tudo certo, é pedir calma, é dizer, olha, está mais perto. Nós precisamos cuidar aí de 15 em 15 minutos dos batimentos cardíacos do bebê, nós precisamos ver as contrações. Então, é um trabalho bem, como é que eu posso, não é sólido, mas é um trabalho bem, grandioso, é muito legal, assim, da parte de aprendizado de aluno, e os médicos sempre ali do nosso lado, dizendo para nós, olha, prestem atenção nisso, façam aquilo, cuidem aquilo, perguntem isso. Então, essa construção toda e essa história toda que nos envolve ali na maternidade, ela é muito, muito linda, muito rica. E nós temos também uma questão ali do trabalho de parto ativo, né? Que é quando essa gestante está em período de expulsão, e ela, dependendo, tem gestante que evolui para trabalho de parto normal, tem gestante que evolui para trabalho de parto cesárea, e nós estamos sempre do lado aprendendo e ajudando, né? Também participamos da parte do pós-operatório, que é o período puerperal, que a gestante ainda ela fica 2 dias no hospital, então toda manhã nós, alunos, acompanhado de um médico, passamos de leito em leito, fazendo vários questionamentos para as pacientes, para saber como é que foi a noite, como é que ela está evoluindo pós-parto, para ver a questão do sangramento, e todas essas passagens, ela é um aprendizado, porque nós ouvimos orientações dos médicos para as pacientes, e nós vamos ficando capacitados, né, a fazer essas orientações também. E nós acompanhamos essa gestante, então, desde a admissão até a alta hospitalar dela, né, que é em torno de 2 dias, orientando não só a gestante, mas também assuntos relacionados aos bebês também, que nós temos acesso ao berçário, então eu já fui tirar dúvidas com o pediatra, né? Então é um trabalho bem grandioso, bem rico, né? E aí aqui abaixo, não vou ler, mas tem um relato de uma médica que trabalhava na Santa Casa, que foi interna também há alguns anos. Ela é graduada na medicina da Católica e hoje era, né, no caso, médica da Santa Casa, né? Então tem um relato dela aqui contando como é que foi essa transição dela de estar como aluna e hoje estar como médica. Aqui também nós temos um relato de uma aluna
que é interna da Santa Casa, que é uma das internas mais antigas da Santa Casa, do internato. E aqui, finalizando, nós temos um relato de uma paciente, né? Nós colhemos um relato de uma paciente questionando ela sobre a nossa participação, né? Como ela avaliava a nossa participação como aluno, porque nós ficamos muito presentes, né, ao lado dessa paciente, das pacientes, né? Então, sempre que passa, na maioria das vezes que passa o trabalho de parto, elas nos agradecem e elas ficam uma gratidão tão grande que é muito gostoso para nós ouvirmos e nos dá força para sempre melhorar, sempre melhorando, né? Porque é um trabalho literalmente um trabalho de parto, né? Então, elas passam por aquilo e depois que passou, elas olham o amparo e o cuidado, a calma que nós tivemos e elas agradecem e nós falamos, olha, esse é nosso trabalho, nós estamos aqui para isso. E é muito, muito, muito gratificante. E aí aqui encerra o nosso trabalho e eu vou passar umas fotos aqui bem rapidinho, só para ilustrar assim imagens do nosso trabalho lá na Santa Casa. Vocês conseguem enxergar as imagens? Sim. Tá bem. Já estou terminando aqui a participação. Isso aqui foi um parto que teve numa madrugada lá na Santa Casa e a imagem estava bem bonita ali no fundo da capela da Santa Casa. Aqui é no bloco cirúrgico onde nós aprendemos a questão de sutura, nós ajudamos, nós somos o primeiro auxiliar dos médicos, então nós estamos ali no contato, vendo como faz, o que não faz, né? Isso é muito grandioso, né? Uma foto aqui também na sala do pré-parto, onde nós temos que ficar até a gestante ganhar o bebê, acompanhando ela, nós não podemos sair de lá. Daqui também é uma foto no bloco cirúrgico, ajudando o médico. Também aprendendo técnicas de sutura. Isso é muito enriquecedor, sabe, para o aluno, essas oportunidades, né? Tu ter o contato também, primeiro contato com o bebê, tu vê o pediatra, o que o pediatra faz, isso é muito grandioso. Aqui nós temos uma sala onde ficam os médicos e os internos, então lá nós aprendemos também questões burocráticas de como preencher papel, o que nós precisamos colocar no papel. Isso tudo faz parte do aprendizado e do retorno que nós podemos dar à sociedade, né? Daqui é uma foto que eu tirei com um bebê, com autorização da mãe, né? Essa foto está comigo. E então nosso trabalho também ele vai um pouquinho ali para o lado da pediatria também e sempre enriquecedor. Sempre essas fotos elas mostram que o aluno está sempre amparado por um médico, né? Essa daqui essa moça de óculos é a médica que deu o relato no trabalho, que ela era interna e hoje ela é médica, né? A moça do meio, ela é uma aluna que estava aprendendo ali uma questão do parto normal, né? E os dois médicos auxiliando ela, que é numa sala de pré-parto, um bloco cirúrgico, uma colega preenchendo formulário, aí nós preenchemos os formulários, nós damos para os médicos, eles leem, eles assinam, eles nos ajudam nas dúvidas, olha, o que colocar, o que não colocar, isso tudo é sempre... Isso aqui é uma prova, né? Os alunos que entram no internato, eles têm que fazer uma prova, e eles já têm que ter cursado a cadeira de semiologia para eles poderem saber fazer os exames físicos nas pacientes, né? Então, 2 vezes por semestre nós aplicamos essa prova para que as pessoas interessadas possam entrar na maternidade. Isso aqui foi uma despedida, né, de um ciclo do internato que fechou, e foi uma despedida, né, ali no canto a professora Selene e a doutora Sila, que a professora Selene no início da reunião falou muito bem, que ela tem um trabalho muito importante conosco, muito, muito ativa, ela é muito presente
na vida de todos os internos estiveram com ela e sabemos do quão profissional ela é e do quanto ela nos ensinou, do quanto ela lutou para esse internato existir e continuar existindo. Então, nada mais justo do que um agradecimento, não só meu, mas como de todos os colegas do internato também para ela. E é isso. Aqui eu encerro a nossa participação na apresentação do trabalho. Não sei se a Alice quer falar alguma coisa, né? Porque eu falei demais. Bom, gente, boa tarde, primeiro, para todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria já agradecer o Thales pela oportunidade que ele me proporcionou de fazer parte desses relatos. Eu faço parte do estágio do internato desde 2017 e foi, na verdade, foi uma surpresa bem positiva fazer parte desse relato, porque assim como o Thales, eu sou uma grande suspeita para falar do internato. Eu acho que o internato ele proporciona pontos muito positivos de aprendizado para qualquer aluno. E é bem esse ponto, como também o Thales comentou, a gente tem estágios na Federal e também na Católica, na maternidade. No entanto, todos os internos que passam pela Santa Casa, o relato é basicamente o mesmo. É sempre muito positivo o retorno que a gente tem de todos os internos. E só uma questão que eu acho, né, uma questão mais prática do internato, como funciona, a gente contava, né, enquanto tinha ainda os estágios, as escalas, com 40 internos por cada escala, fazendo 2 provas anuais para rotar essas escalas, e a demanda, a procura que a gente tinha era sempre muito grande, né, era uma coisa assim que foi crescendo realmente a fama do quão bom era o internato e fazer parte do internato. Então, ter esse retorno é algo sempre muito positivo. E o Thales ainda comentou da Andressa, e a gente sempre comentava assim no internato, que a nossa ideia é sempre sair do internato só formado e voltar como a doutora Andressa voltou, né? Ser aquela interna que fez parte e depois retorna como, né, a gineco responsável, obstetra responsável pelo plantão. Mas, de qualquer maneira, acho que o Thales abordou super bem, né, completo todos os dados do internato. E o que a gente espera é que realmente o internato reabra, né? Outra vez que a Santa Casa fechou, a maternidade fechou e reabriu, eu fiz parte, estava presente na reunião, e a Sila, eu lembro que a doutora Sila chamou a gente mandou mensagens para internos antigos, a gente se reuniu de última hora, foi em questão de minutos, a gente conseguiu juntar um número de internos antigos. Alguns internos já nem faziam mais parte da escala, da última escala, mas foram para lá. E na semana seguinte a gente estava se revezando da maneira que dava para reabrir, realmente para fazer parte da escala, até organizar tudo de novo. Então, sinceramente, o que eu espero é que a gente ainda tenha essa notícia da maternidade reabrir. Mas acho que é isso. Está mudo, professora, o microfone. Pronto. Agora sim. Então, eu gostaria de parabenizar aos alunos por toda essa organização, né? Tanto a organização, a escala, ela passa pelo aval da coordenação do internato, mas são os próprios alunos que se organizam, né, dentro da escala, que cobram a presença, que fazem quando alguém, por algum motivo, precisa viajar ou adoece, tem a reposição imediata. Então, essa organização também funciona muito, muito rápido, né? Então, só tenho que agradecer por toda essa boa vontade, assim, ó. E é um crescimento mútuo, né? Na verdade, todos ganham com isso, né? Os alunos ganham em aprendizado, em experiência, os professores, os plantonistas ganham ajudantes, e à medida, quanto mais o plantonista investe no aluno, um melhor ajudante, um ajudante de melhor qualidade ele tem naquele momento, né? A comunidade como um todo, ela participa desse processo de crescimento, mas também recebe o retorno, né, em termos de atenção. Os alunos são muito prestativos.
claro que não são só flores, tem momentos difíceis, tem momentos dramáticos em situações, assim, o trabalho de parto é um momento vivenciado de uma forma muito intensa pela família. Mas na grande maioria das vezes o problema maior é quando a dor está muito forte, aquilo que o Thales falou, assim, no momento que a dor fica num nível muito alto, fica difícil o raciocínio e cabe ao plantonista, cabe a quem está acompanhando aquele trabalho de parto manter a situação sob controle e dentro do racional para que, né, para que tudo evolua da forma mais adequada possível e que o resultado seja positivo no final. Então, acho que só temos que agradecer a toda esse conjunto de ações, assim, e realmente nos empenhar para que a maternidade da Santa Casa volte a funcionar o mais rápido possível. Isso. Então, muito obrigada. É muito interessante ouvir os relatos dos projetos de extensão, enfim, e principalmente de vocês, porque a gente consegue observar coisas muito importantes e muito caras para a extensão, né? A questão da formação do aluno é algo fundamental em projetos como este, né? Esse impacto na formação caracteriza e mostra o quanto a extensão é uma dimensão formativa, sim, né? Porque, como vocês disseram, o aluno está lá vivenciando, ele está praticando tudo que ele aprendeu ao longo dos anos. Uma faculdade de medicina não é uma coisa simples e rápida de fazer, né? Mas ele tem aquele momento ali para colocar em prática tudo que ele aprendeu. E aí não entra só a questão do contato com a comunidade, de ter esse momento de aprendizado de um atendimento mais humanista, né, de pegar na mão, de tentar acalmar e de se colocar no lugar daquela pessoa que está com dor, que realmente é um momento único para ela, né, mas que também é um momento muito difícil, porque com dor é difícil realmente raciocinar, né, para qualquer ser. E aí, então, os alunos têm esse momento de aprender como lidar com isso, né? E aí tu estás vendo o atingimento da comunidade que está se beneficiando com esse serviço, que tem mais um local para ser atendido, né? Que infelizmente a Santa Casa não está funcionando, e com toda a demanda que se tem da região, é uma coisa muito importante. Então, tu tem esse momento em que tu trabalha, atende a comunidade, auxilia na prestação desse serviço. Tu tem esse momento de ensino dos alunos que estão praticando ali, e certamente também tem momentos de pesquisa, porque, como o Thales falou, tem horas que eles vão lá conversar com o pediatra para ver o que está acontecendo, né? Certamente deve chegar algum caso em que vocês devem precisar pesquisar um pouco mais para saber o que está ocorrendo, né? Então, tu percebe também a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, são experiências riquíssimas, como a de vocês, que nos mostra e evidencia cada vez mais a importância da extensão universitária. Eu acho que o Thales disse que é suspeito, e a Alice também, para falar do internato, e eu sou suspeita para falar da extensão. Eu acho que é uma oportunidade, assim, excepcional, fundamental na vida de todo estudante universitário, né, e que agrega esses fatores importantíssimos, tanto de formação, de diálogo com a comunidade, de insociabilidade mesmo, de trabalhar ensino, pesquisa e extensão juntos, e de proporcionar momentos como o que vocês relataram agora. Vocês estão de parabéns, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade. O intuito também é que vocês possam dialogar entre si. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, querem fazer mais algum encerramento. Eu estou acompanhando pelo Face e a gente não teve muitos questionamentos. Tivemos a Nádia parabenizando todos os convidados,
né? Tivemos esse pequeno imprevisto de mudar de plataforma, né? Mas, se vocês quiserem fazer uma colocação, é interessante porque trabalha também interdisciplinariedade, né? E a matemática está em tudo. Não é verdade, Lisandra? Então, Bem, Ana, quando o Thales estava apresentando, eu sou mãe, tá? De uma menina de 10 anos, e eu estava recordando o momento, né? Bem, eu não conhecia o trabalho de vocês, eu não consegui ver o livro todo, né? Porque, felizmente, a gente tem vários projetos de extensão na universidade, então alguns eu consegui ler, mas o de vocês não estou conhecendo agora pela primeira vez. E quero dar os parabéns, assim, porque eu acredito que é um amparo que vocês dão, tá? Além dos alunos aprenderem, mas um amparo também para a mulher que está dando a luz à criança, né? Que muitas vezes a gente, como mãe, se preocupa com a criança e acaba não olhando para a gente, né? Bem, então é importante ter essa informação e esse cuidado. Tá? Obrigada. Respondendo a Lisandra, realmente é bem gratificante e tem um fato que sempre me chamou muita atenção, que geralmente, eu não sei se, a Alice não sei se vai poder compartilhar isso comigo, mas eu sempre notei muito que eu presto muita atenção em alguns fatos. Depois do parto, é incrível, a maioria pede desculpas, elas falam, me desculpa por tudo, né? Porque elas perdem um pouco a noção e realmente algumas ficam nervosas, outras ficam mais caladas, e depois elas pedem desculpas, né? Então a gente entra com o nosso papel e fala assim, não, é isso mesmo, nós estamos aqui, estamos acostumados, e nós estamos aqui para amparar a senhora. E outro fato que sempre me chama a atenção é que depois que o bebê nasce, aí vai todo mundo para o berçário. Então a gestante fica ali sozinha com a técnica de enfermagem, né, nos cuidados ali que a gestante tem depois do parto. Então aí a gente fica ali, a gente brinca, correu todo mundo para o berçário, e nós vamos, olha, parabéns, fosse muito bem, a gente sabe que é difícil, parabéns, fosse muito bem, para tentar deixar ela mais amparada, não é amparada, mas com mais cuidado, sentir com mais cuidado. Legal. E os parabéns, assim, para vocês também, o trabalho de vocês é excepcional. Obrigada. Esse trabalho está gerando frutos, né? Bem, existem outros projetos de extensão que foram pensados, estão sendo pensados a partir dele, né? Então, ele durou só 1 ano, não é como o de vocês, que é algo que foi contínuo, né? Mas ele dá frutos para outras coisas com o mesmo intuito, né? Bom, eu também gostaria de parabenizar a Lisandra, a Letícia e a Luana pela apresentação. E essa questão assim, de converter a matemática numa atividade lúdica, de mostrar para a comunidade que não é um bicho-papão, que pode ser uma coisa muito agradável e que existe matemática em tudo, em absolutamente tudo na nossa vida, desde a distribuição das folhas nas árvores, desde tudo, né? Então, essa questão da questão lúdica, eu me lembro, aqui há muito tempo atrás, lá na minha adolescência, eu li um livro que me chamou muita atenção, que era O Homem que Calculava, que esse livro ainda é atual, né? Mas me chamou muita atenção essa questão do quanto a matemática se presta para muitas coisas, né? E a gente pode usar, e a gente usa ela em tudo, né? E eu, depois de trabalhar um bom tempo como especialista, como ginecologista e obstetra, antes de entrar na universidade, eu fiz mestrado e doutorado em epidêmio. Então, os professores da epidêmio brincavam, assim, que o epidemiologista é um médico que sabe contar, que sabe calcular estatística, né?
Então, na verdade, a saúde, ela não consegue fugir da matemática, por mais que não tenha no nosso currículo de graduação uma disciplina dentro da área, mas só a estatística, a bioestatística que entra um pouquinho, mas faz parte da nossa vida, e vocês estão de parabéns de dar uma nova face, de mostrar uma maneira mais agradável para a comunidade. Parabéns. Obrigada. Realmente, vocês todos estão de parabéns, né? Essa questão de procurar trabalhar a matemática fora dessa caixinha que a gente está acostumado, mostrar para eles que realmente está por trás de tudo, né? Que se alguém assistir o videozinho que eu recomendo assistir, né? Vai mostrar, é muito interessante, mostra toda a trajetória dos 25 anos da matemática na UFPEL, né? Eu sou egressa da matemática, tô lá no tempo ainda dos cabelos cacheados. Né? E é fundamental isso, porque muitas vezes a gente, trabalhando até com outros cursos de escuta, eu achei que nesse curso eu ia fugir da matemática, e no fim se depara com ela, seja numa parte de estatística, seja numa parte de modelagem de algum procedimento, né? Então, isso é muito importante, se a gente conseguir desconstruir essa questão que vocês, meninas, estão trabalhando de forma belíssima, com certeza, futuramente teremos pessoas que vão estar mais abertas à matemática e com certeza vão desenvolver outras questões muito importantes que vão contribuir com a nossa sociedade. Thales, também queria te dizer assim, que eu adorei a questão do pode gritar. Porque sua mãe é difícil mesmo. E tu pode ter certeza que a gente, quando volta, fica pensando, meu Deus, por que eu... Né? Então, esse apoio de vocês é fundamental porque é realmente um momento muito importante em que a gente não sabe, né, o que fazer, porque a gente olha muito para a criança, pensa muito na criança mesmo e acaba se esquecendo de alguns padrões básicos, né? Até de comportamento ali. É justificável. Então, assim, pessoal, estão todos de parabéns. O trabalho de todos vocês é belíssimo, é muito importante para a nossa sociedade. Meninos e menino, né, vocês estão de parabéns, que bom que vocês, embora ainda na dimensão eletiva, que vocês optaram por extensão durante a graduação de vocês. Tenho certeza que vocês vão sair da UFPEL de maneira muito mais qualificada e sendo profissionais diferenciados. Parabéns, Lisandra, parabéns, Helene, por apoiar a extensão, por contribuir imensamente para a formação desses alunos, né, e ajudar também a nossa comunidade da forma como vocês estão se expondo, e imensamente por estar aqui comigo nessa tarde, enfrentando novos desafios de uma outra plataforma, tratando lindamente o trabalho de vocês, por terem aceitado o desafio de compor o livro, né, porque esse livro, vocês participaram do edital, foram selecionados para compor, né, e vocês certamente estão enriquecendo ainda mais esse trabalho. Então, de coração, gratidão por tudo. Muito obrigada. Depois a nossa sala vai ficar disponível no site Tão Longe, Tão Perto. E é isso. Muito obrigada. Que nós tenhamos outros momentos de diálogo e, como tivemos agora à tarde, para ainda ver outros projetos de vocês, ou então a continuidade desse que é muito interessante. Ok? Muito obrigada a todos. Obrigado, Nós boa tarde agradecemos. a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Tchau. É isso.